A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Este é o momento vivendo a Escritura. Jesus tem um chamado para você conhecer a palavra dele e submeter a sua vida ao que nela está escrito. Portanto, o nosso encontro tem a finalidade de proporcionar um momento onde nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, a fim de conhecê-la e vivê-la em nosso dia a dia. Portanto, quero chamar você, convidar você e a sua família para, neste momento, voltar os nossos olhos para o texto registrado no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem do arrependimento está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo 3, aonde nós, seres humanos, pecamos contra Deus, até Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia. A Bíblia Sagrada ressalta, destaca a mensagem do arrependimento, que é um chamado de Deus para todos os seres humanos. E o que é a mensagem do arrependimento? O arrependimento é quando nós nos damos conta de que erramos o alvo da vontade de Deus. Deus estabeleceu um caminho para nós trilharmos por ele e nós, voluntária e conscientemente, decidimos trilhar um caminho totalmente contrário ao que Deus estabeleceu para nós. Entender que erramos ao tomar essa decisão de fazer a nossa própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus é o início do arrependimento. E o arrependimento, ele é consumado, ele é concluído quando nós abandonamos os nossos maus caminhos e passamos a trilhar novamente o caminho de Deus, o qual Deus estabeleceu para que por ele nós andemos. Quem são os seres humanos que necessitam do arrependimento, de se voltar para Deus, de trilhar novamente o caminho de Deus, ao invés de trilharem os seus próprios caminhos? O texto de Isaías 53, o versículo 6, diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho. Então o texto de Isaías destaca que todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todos nós um dia rejeitamos o caminho de Deus para trilhar o nosso próprio caminho. Então, quem são as pessoas que necessitam de arrependimento? Todos os seres humanos. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele direciona a mensagem do arrependimento a todos os seus ouvintes, porque todos têm a necessidade de se arrependerem. E aqui Jesus ele destaca pelo menos duas razões pelas quais devemos nos arrepender. A primeira delas é de um dia ter nos distanciado do reino de Deus. Ora, lá no Éden nós fomos criados no reino de Deus e para o reino de Deus. E quando pecamos, quando desobedecemos ao Senhor, nós nos distanciamos e fomos para longe da vontade de Deus. Então, agora o reino de Deus está próximo de nós novamente. Nós que um dia nos distanciamos do reino de Deus, agora o reino está novamente próximo de nós, porque Jesus desceu do céu e se moveu na nossa direção, a fim de trazer o reino que estava longe para perto. O reino de Deus está ao alcance das mãos, o reino de Deus está acessível. Jesus também destaca uma outra necessidade de arrependimento, é pela nossa incapacidade de crer. Aqui, quando Jesus chama os seus ouvintes ao arrependimento, ele estimula a eles a que creiam. E a própria necessidade de ser estimulado a crer revela que nós não temos capacidade de crer por nós mesmos. Nós precisamos do estímulo da Escritura, nós precisamos do estímulo dos profetas, nós precisamos do estímulo do Espírito Santo, nós precisamos do estímulo da igreja. Porque só por meio do estímulo é que nós podemos crer. Portanto, creia no Evangelho.
Arrependa-se de um dia ter sido incrédulo, de um dia não ter crido em Deus. Arrependa-se de um dia ter se distanciado de Deus e viva todos os seus dias para a glória de Deus. Vamos juntos orar? Pai Santo e amado, Deus Todo-Poderoso, nós rendemos graças ao Teu nome nesta hora e bendizemos ao Senhor. Deus, obrigado pela mensagem do arrependimento. A mensagem do arrependimento revela que o Senhor nos ama. O Senhor nos chama ao arrependimento a fim de que nós passemos a ter acesso a todas as suas promessas, acesso ao seu amor, acesso ao seu perdão, acesso a uma nova vida por meio da mensagem do arrependimento. Portanto, o Espírito Santo de Deus nos mova, nos conduza ao arrependimento, a fim de que nós vivamos novamente perto do Senhor, dentro do seu reino e com o nosso coração crendo no Senhor pela fé, em nome de Jesus. Amém.